satisfação, prazer. Estamos recebendo a visita do Navarro, já é amigo nosso aqui da casa, um dos dirigentes lá do Franciscano Xavier. Seja, como sempre, muito bem-vindo. Fique à vontade, que a casa é nossa, Navarro. Obrigado, Lúcio. Cadê o botão de liga? Acho que vai ser, ele desceu. Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Todos nós conhecemos a passagem evangélica onde um jovem doutor da lei procura por Jesus para questioná-lo. E a ideia central era induzir Jesus em erro, a fim de que ele pudesse ser mais rapidamente acusado no Sinédrio. O jovem doutor da lei queria perguntar a Jesus qual é o maior mandamento da lei. Evidentemente, ele estava se referindo, o jovem doutor, a toda a lei do Velho Testamento. Das 613 leis do Velho Testamento, qual é o maior mandamento, queria saber aquele doutor. Jesus responde a ele, declinando 2 versículos constantes do Velho Testamento. Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Eis o primeiro e maior mandamento. E eis o segundo, muito parecido com o primeiro, ou muito próximo do primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, a partir desse instante, estabelece na terra a lei do amor. A partir desse instante, Jesus modifica o panorama dizendo que aquilo que era permitido no Velho Testamento só era permitido, o olho por olho, dente por dente, por conta da dureza de nossos corações. Significa dizer que a partir de Jesus, nós já tínhamos possibilidades de entender com mais clareza, com mais facilidade, a lei de amor. Ora, raciocinemos ouvindo as palavras de Jesus. O próprio Mestre diz para nós todos: eu tenho vos ensinado das coisas que aprendi junto de meu Pai, e a minha alegria é fazer a vontade daquele que me enviou. Se Jesus veio trazer para nós aquilo que ele aprendeu com o Pai, que é Deus, ele veio trazer para nós a lei do amor, significa que o amor é da essência divina. Então, Jesus está apresentando para nós o móvel das ações divinas, o amor. Jesus nos recomendará também que nós nos amemos uns aos outros, a ponto de deixar dele próprio um único mandamento. Um mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros. Nisto sereis reconhecidos como meus discípulos, por muitos se amarem. Jesus ainda vai estabelecer alguns parâmetros, quando ele fala que é preciso amarmos uns aos outros como ele nos tem amado. Daí, nós temos um ponto de partida para interpretarmos o que é o amor na visão de Jesus. Pois que se Jesus fala que nos ama, e ele está lançando isso como um modelo, não é sem razão que na questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o nosso guia e modelo. Jesus vai dar para nós o referencial do que é o amor. E nós poderíamos resumir, grosso modo, naquilo que Jesus deixa como recomendações comportamentais aqui na terra. Então dirá Jesus: perdoa 70 vezes 7 vezes. Isso será amor.
Se alguém pedir para você caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Isto será amor. Se alguém te ferir na face direita, ofereça a esquerda, ou seja, analisa Kardec, não se vingue, não queira mal. Isso é amor. Se você fizer um benefício com a mão direita, esconda da esquerda, ou seja, isso é amor, desinteressado. E se alguém te pedir o que quer que seja, algo emprestado, não refute a oportunidade de prestar o favor. Isso é amor. Não repila aquele que te pede emprestado, é a orientação textual de Jesus. Mas cada um de nós, ao longo dos nossos desenvolvimentos enquanto espíritos imortais, temos interpretado o amor de uma certa maneira toda pessoal. Ainda não aquilatamos, e mesmo quando ouvimos as coisas que Jesus recomenda, nós trazemos para as nossas interpretações particulares, fruto do nosso entendimento e das nossas possibilidades de execução. Nós pretendemos, na noite de hoje, discutir alguma coisa em relação a esse sentimento, porque o amor, diz Lázaro, Espírito, na primeira mensagem do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o amor é um sentimento que resume integralmente toda a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos da criatura elevados à altura do progresso que ela realizou, porque no seu começo o homem só tem instinto. Um pouco mais avançado e corrompido, continua Lázaro, ele tem sensações. Mais avançado e já esclarecido, surgem os sentimentos, e o ponto alto do sentimento será o amor, continua Lázaro, não no sentido vulgar do termo, como nós interpretamos vulgarmente, mas como um sol interior que resume e condensa no seu foco ardente todos os anseios da natureza humana, junto com as revelações que nos são dadas pela espiritualidade maior. O que quer dizer Lázaro com isso? Que o amor é um sentimento que pode e deve ser desenvolvido. Consequentemente, ele precisa ser educado, e para ser educado, ele precisa ser compreendido. Então, o amor não surge de uma hora para outra nas nossas vidas. O amor é um sentimento, e como sentimento na escala de valores desenvolvidos pelos nossos espíritos, ele nasce como instinto, depois como sensações, e as paixões nos induzem muito a vivenciarmos as sensações, achando que isso é amor, quando em verdade ainda não será. Mas as paixões ainda são necessárias para os nossos espíritos aqui na Terra. Ouçamos o Livro dos Espíritos quando Kardec questiona a respeito da paixão, e eles dirão: a paixão pode ser comparada com um cavalo. Se você subir nele com ele equipado, você poderá tirar muito proveito da força dele. Mas se você subir num cavalo sem nenhum equipamento para controlá-lo, vai ser um desastre. Então a paixão pode ser positiva quando a gente se entrega apaixonadamente por uma causa qualquer, por um trabalho profissional, por uma arte, por uma pessoa. Evidentemente, nos moldes positivos, fazendo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós mesmos. Nesse sentido, nós poderíamos aprender um pouco com uma interpretação bastante interessante e inteligente, dada pela mitologia grega sobre o amor, sobre o nascimento do amor aqui na Terra. Raciocinemos com a mitologia grega. Thomas Buffin, o Papa da mitologia mundial, traz no livro de ouro da mitologia uma interpretação bastante interessante a respeito do nascimento do amor e de como o amor haveria de se comportar aqui na Terra. No princípio de todas as coisas, entendiam os gregos há mais de 2.600 anos. A Terra flutuava no caos. Caos, entendemos o universo, a escuridão do universo. E flutuando no caos, na escuridão do caos, dessa escuridão através de um ovo, princípio de natividade escolhido para representar a forma como nasceu o amor na Terra, o amor se faz presente. Todos nós conhecemos algumas personalidades mitológicas que envergam a qualidade ou a condição de Deus do amor. Então, nós vamos nos lembrar de Eros, Deus do amor, vinculado nos dias de hoje
ao erotismo, ao amor sensual, ao amor sexual. Nós também vamos nos lembrar da deusa Vênus, da mesma forma que Eros, vinculada também à vida de sensualidade. O amor foi trazido para a sensualidade, muito antes de Jesus. Mas dentre os seres que representam o amor na terra, na visão da mitologia, tem um muito mais conhecido de todos nós. Chama-se Cupido. Quem de nós já não ouviu falar de Cupido, Deus do amor? Pois na descrição da mitologia, Cupido, como todos nós sabemos, é um serzinho alado que carrega consigo um arco e suas flechas. No entendimento de hoje, popular, nós achamos que Cupido atinge determinada pessoa para fazer com que ela se enamore de uma outra pessoa. Mas essa não é a realidade da interpretação mitológica. Cupido não faz esse trabalho de fazer com que alguma pessoa se apaixone por outra e dedique a essa única pessoa o amor que carrega dentro de si. Não. A ideia de Cupido é diferente. Qual é o trabalho de Cupido? É muito simples. Segundo a mitologia, Cupido busca incessantemente, na condição de Deus do amor. Você não quer levantar um pouquinho mais aqui, ele vai pesar menos aí, vai facilitar um pouquinho. Na visão então da mitologia, Cupido busca incessantemente, mas incessantemente, busca alcançar seres humanos, todos os seres humanos que estiverem ao seu alcance, com a finalidade única de produzir nessas pessoas, ao atingi-las com um arco, com a sua flecha, produzir na vida dessas pessoas, no sentimento dessas pessoas, no íntimo dessas pessoas, uma percepção melhor de vida e de alegria. Então a mensagem de Cupido, ao alcançar pessoas, é para produzir nelas mais vida e mais alegria. Não é paixão, não é uma tendência a uma paixão sexual, uma paixão romântica da vida de relação a dois, não. É no sentido de fazer com que a pessoa viva bem e se sinta bem vivendo bem. Cupido trabalha para isso. Mas nesse aspecto nós já podemos fazer uma pequena comparação com uma palavra do Senhor Jesus, quando no seu evangelho ele alerta ou ele nos avisa a todos: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ora, mensageiro maior do amor, Jesus é um Cupido. Ele veio para que nós tivéssemos mais vida em alegria, que seja então vida em abundância. Essa é a passagem de Cupido, essa é a função de Cupido, mas tem mais, tem muito mais. O interessante é que nós não nos habituamos a raciocinar numa outra ferramenta que Cupido tem e que está descrito na mitologia grega. Cupido carrega consigo, além do arco e da flecha, ele carrega também uma tocha. E para que serve uma tocha? Uma tocha serve para iluminar, serve para mais. Então, aquele que personifica o amor, além de produzir mais vida e mais alegria, ele vai iluminar os caminhos dele mesmo. Então o amor se auto-ilumina, quanto vai iluminar o caminho daqueles com os quais ele se envolver ou de quem ele se aproximar. Isso será fruto do amor. Mas uma tocha, além do efeito luminoso, também tem o efeito calorífico. Então o amor trará consigo calor humano. Tudo aquilo que fugir então de mais vida, mais alegria, tudo aquilo que fugir de iluminar caminhos, tudo aquilo que fugir de aquecer o coração humano, não será amor. E aí a gente já pode fazer um paralelo conosco mesmo. Nesta questão da luminescência do amor, também podemos apelar para Jesus. Vós sois a luz do mundo. Também sou a luz do mundo, disse ele. Quem anda comigo não anda em trevas. Mas falando para nós mesmos a respeito de nossa própria luz, Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo e fazei brilhar a vossa luz.
Ora, se o Mestre e Senhor de todos nós está dizendo para brilharmos a nossa luz, e isso há 2000 anos atrás, significa que ela estava apagada, pois que senão não haveria necessidade de dizer para que brilhássemos a nossa luz. Ou seja, há 2000 anos atrás o amor ainda não estava presente em nós. E talvez não esteja nos dias de hoje. Porque todas as vezes que nós situarmos o entendimento de amor em sensações físicas e mesmo sensações subjetivas, talvez não seja amor, talvez seja a consecução das nossas paixões. Amor é um pouco diferente. Amor é produzir algo para as pessoas, custe o que custar. Para Jesus, custou a cruz. Para nós outros, custará o exercício constante, o esforço para isso e as retaliações do mundo para a luz do amor. E é preciso raciocinar nesses termos, porque nós teremos necessariamente, ao buscarmos a perfeição, que desenvolver todo o amor que precisamos desenvolver. Um exame simples de consciência vai mostrar que a gente ainda não ama como Jesus amou. A gente ainda não ama como Jesus recomendou que amássemos. E para isso, nós precisamos enfrentar a realidade íntima de cada um de nós, onde está presente muito egoísmo, muita vaidade e muito orgulho. Aliás, dirá a doutrina espírita, o orgulho e o egoísmo serão os nossos maiores entraves para o progresso espiritual. E identificando como progresso espiritual a aquisição da faculdade de amar em plenitude, quanto mais egoístas e mais orgulhosos, menos amor, mais distante de consegui-lo, consequentemente, mais sofrimento vamos arrecadando para os nossos espíritos. Muita gente estuda o amor, muita gente fala do amor. Gostaríamos de citar para as nossas reflexões um livro memorável, absolutamente imperdível, e é bem provável, por ser muito popular, que grande parte do público aqui presente o conheça. Chama-se A Arte de Amar. É um desses livros que a gente gosta muito de ler. Por quê? Primeiro porque é gratuito, está livre na internet. Não gastaremos um único real para conseguir. Depois porque é um livro fino, pequeno, e com letras grandes. Então, são livros desse tipo que a gente adora ler. Porque quando pegamos aqueles calhamaços com letras pequenininhas, a gente dorme com muita facilidade. Mas A Arte de Amar está disponível na internet. É do extraordinário pensador, psicólogo, psiquiatra, psicanalista Erich Fromm. Neste livro, ele analisa com uma facilidade surpreendente, e não poderia ser diferente, porque o amor não é complicado. Ele vai analisar por que nós não amamos o tanto que ainda precisamos amar. Diz Erich Fromm que nós temos 3 problemas para serem resolvidos intimamente. E se é intimamente, a solução não será igual para todos. Cada um de nós haverá de enfrentar por si mesmo as suas próprias necessidades, os seus próprios dragões, as suas próprias sombras, para fazer com que o amor brote como precisa acontecer. Primeiro problema a ser resolvido que Erich Fromm nos traz à baila. Diz ele, o ser humano prefere muito mais ser amado do que amar. E é uma verdade. Se perguntarem para mim, Navarro, o que você prefere, amar ou ser amado? É evidente, eu prefiro ser amado. Tanto que eu vivo reclamando que ninguém me ama, que ninguém gosta de mim, que ninguém me valoriza, que ninguém me elogia, ninguém me incentiva, não estão nem aí comigo, não me convidam para nada. Esse é um problema pessoal de cada um de nós e está presente em maior ou menor grau. Ora, é muito mais fácil eu exigir que as pessoas me amem, com isso eu não preciso mudar, eu só preciso que as pessoas mudem. Então, eu estou jogando um encargo nas costas alheias, isso é falta de caridade. Porque se eu tenho dificuldade de mudar, as pessoas também têm. E cada vez que eu exijo algo para mim, deixa de ser amor, porque segundo Jesus, amor não é receber, amor é dar. É quando ele fala com todas as letras que não há prova de amor maior do que dar alguém a sua vida aos seus amigos. Ou seja, é um processo contínuo e constante de doação.
Todas as vezes, então, que eu exijo, eu estou contrariando a lei de amor. Então, o amor é uma conquista. Eu jamais ganharei amor se eu não der amor. E é fácil nós fazermos um pequeno exercício a respeito da nossa condição pessoal. Vou falar para vocês daquilo que eu estou me habituando a fazer, pessoalmente. E hoje, como estamos tocando no assunto, nós vamos ter que fazer esse exercício outra vez, para satisfazer a consciência, deixá-la um pouco mais tranquila. Se tudo correr direitinho, daqui 1h30 aproximadamente, porque temos atividade ainda lá no Francisco Cândido Xavier hoje, se tudo correr direitinho, daqui 1h30 aproximadamente, quem sabe 2 horas, nós vamos voltar para casa, se estivermos encarnados ainda. E tomara que isso se dê. Bom, mas também se desencarnar, dá para fazer uma visitinha lá rápida para falar um tchau. E eu sempre imagino o seguinte: quando eu estiver me aproximando da minha casa, eu vou apertar um botão dentro do carro para que o portão da garagem se abra. Como o portão da garagem lá de casa está um pouquinho velho, um pouquinho engripado, ele é meio barulhento, de forma que quem está lá dentro escuta que o Navarro chegou. E escutando que o Navarro chegou, evidentemente, vão pensar a respeito. E eu, às vezes, fico me perguntando qual é a expectativa daqueles que estão lá dentro quando escutam o Navarro chegando. O que será que se passa na cabeça de cada um? O que se passa entre eles enquanto eu não entrei lá dentro? E eu penso que tem 3 possibilidades. Primeira possibilidade, a mais positiva, evidentemente. Olha que bênção, o Navarro já chegou. Que alegria. Meu Deus, deu tudo certo e ele já está de volta. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, dá uma conferida que é o Navarro que chegou. Ah, é o Navarro. E todo mundo continua vivendo o que estava vivendo. Não se muda nada. Terceira expectativa, que é bem provável que realmente aconteça. Meu Deus, é o Navarro. Já chegou. Vai começar tudo de novo, ninguém merece. Onde será que eu arrumei esse karma? É um exame muito simples, porque se nós analisarmos friamente, a forma como as pessoas nos recebem, a forma como as pessoas vivem com a gente, demonstra claramente o amor que eu dedico a elas. Não há outro meio. Eu gosto muito, mas muito mesmo, de ser agradado, de ser paparicado, de ser objeto de atenção, de carinho. Mas para que eu consiga isso, tem que valer a pena para as pessoas fazerem isso. Então, o amor jamais exigirá, ele conquistará, doando de si para aqueles que estão ao seu entorno, ou, como Cupido, produzindo mais vida e mais alegria. Nesta esteira de raciocínio, eu fico imaginando quando, da mesma forma que no ambiente caseiro, do lar, quando eu vou chegar no horário de trabalho profissional e os amigos estão lá. Como é que será que eles reagem? O mala chegou. Será que é assim? O implicante, o dono da verdade, o cobrador de tudo e de todos. Isso demonstra claramente como é que as pessoas nos veem. E é um retorno do amor que a gente está dedicando a eles. Mas ainda há uma outra esfera, a do contato social. Quando nós chegamos num ambiente qualquer, que bênção, olha, já chegou Navarro, quanto tempo, está sumido. Ou quando nós chegamos, a rodinha se desfaz, e quando a gente fala que está na hora de ir embora, já vai tarde. Eu não sei se os amigos perceberam, mas é preciso fazer as pessoas ficarem um pouco mais contentes com a nossa presença. A grande Madre Teresa de Calcutá disse textualmente:
não permita que ninguém saia de perto de você sem estar se sentindo um pouquinho melhor do que quando você chegou. Ela identificou o amor. Doando-se, ela exemplificou para nós, como tantos outros, como Francisco Cândido Xavier. Então, amor, deixemos bem claro, amor não se pede, também não pede provas, porque a única prova para o amor, conforme dissemos em Jesus, é dar amor, não é pedir prova de amor. Quem pede prova de amor não está amando, tem segundas intenções, ou terceiras, ou quartas, e assim sucessivamente. O amor será sempre doação. O segundo problema a ser resolvido é justamente no nível em que nós nos encontramos, e Allan Kardec admite que nós nem sempre conseguimos ter simpatia por todas as pessoas, algumas a gente tem simpatia natural, outras a gente ainda tem uma dificuldade de sintonia, para não falar de antipatia, e aí então é uma questão de fluidos, segundo Kardec, ou de condição moral. De qualquer forma, Erich Fromm vai dizer que nós ainda escolhemos quem vale a pena amar. Ou seja, nós não amamos como Jesus amou, ou como Jesus ama. Porque Jesus vai dizer claramente: eu vim para os doentes, do corpo e do espírito. Pois que se há um corpo doente, há um espírito doente. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não são os sãos que precisam do médico, são os doentes. Então Jesus escolheu dedicar o seu amor profundo para os problemáticos, para os doentes do espírito, para os doentes do corpo. E nós não, nós escolhemos quem vale a pena amar. Começou a dar um pouquinho de trabalho, popularmente se fala, dar corda na pipa. Se for relacionamento amoroso, põe a fila para andar. Mas hoje a fila já não anda como andava no final do milênio, hoje a fila voa. Ninguém se esforça por nada mais neste quesito. Se for nas redes sociais, então, meu Deus, tudo aquilo que nós temos como amigos, que dizemos que amamos ou que gostamos, bastou nos contrariar. Se for no Face, está bloqueado. Se for no WhatsApp, está bloqueado. E assim estão eliminados aqueles que dão trabalho para nós. Não bate com Jesus. Jesus quer justamente os problemáticos. E está nos ensinando a fazer o mesmo. Nós escolhemos quem vale a pena amar. E não nos lembramos, aliás, nós nos esquecemos muito facilmente, aquilo que Santo Agostinho vai explicar para nós, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. A ingratidão dos filhos e os laços de família é o título da única mensagem espiritual desse capítulo, e é um verdadeiro tratado condensado de planejamento reencarnatório. Vale muito a pena ler, reler, meditar a respeito dessa mensagem, porque ele vai dizer que quando estamos no mundo dos espíritos, preparando uma nova encarnação, porque a reencarnação é programada por nós mesmos, questão 258 do Livro dos Espíritos, ou como disse Jesus a Nicodemos, o doutor da lei, o espírito sopra a vida onde ele quer. Ora, se o espírito está soprando a vida num determinado lugar, ele está escolhendo. Se ele está escolhendo é porque ele tem necessidades, objetivos, motivos e sabe tudo o que está acontecendo ali para ele se encaixar no meio. O Santo Agostinho diz que quando a gente está planejando a encarnação, muitos espíritos afinados com o nosso, que gostam da gente, que nos respeitam, pedem para reencarnar, entre aspas, no mesmo pacote reencarnatório, para terem os destinos entrelaçados aqui na Terra, não necessariamente para nascermos na mesma família consanguínea, não, mas para nós nos encontrarmos nos mais diversos períodos da nossa encarnação, a fim de que, tendo junto de nós outros espíritos que amamos e que nos amam, nós consigamos adquirir forças para enfrentar os problemas da vida. São os amigos, são aquelas pessoas que entram em nossas vidas e que com muito pouco tempo de amizade a gente se dá muito melhor do que com um irmão de sangue. E assim sucessivamente. Mas no meio desses, diz Santo Agostinho,
um ou outro com os quais temos problemas mil de outras encarnações, haverão de reencarnar. Para quê? Para atender à recomendação do Senhor Jesus. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, antes que ele te entregue ao juiz, e o juiz ao meirinho, e o meirinho te coloca em prisão, e de lá você não sai enquanto não pagar o último ceitil. Ou seja, determinados espíritos que estão conosco serão problemáticos para o nosso espírito, e nós também seremos problemáticos para outros espíritos. Mas a ideia é justamente fazer com que esses laços, muitas vezes corporais, porque a maior parte das vezes isso está no círculo da família, se transformem em laços espirituais, através da doação do amor para aqueles que convivem conosco. Como muito se pedirá de quem muito recebeu, nós estamos na condição de quem muito recebemos, e por isso nós precisaremos dedicar amor para quem? Justamente para os problemáticos, para os doentes do espírito. E a regra, segundo Santo Agostinho, ainda neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, é raciocinar nos seguintes termos, diante de uma vida de relação conflituosa. Um de nós dois é o culpado, porque é muito mais fácil, diante de uma vida conturbada com esta ou aquela pessoa, nós dizermos que o problema é o outro. E Santo Agostinho está dizendo que é bom raciocinar em termos de nós sermos os culpados, de termos numa vida aí para trás, tornado a vida daquela pessoa um verdadeiro inferno, e agora ela não acredita em nós, ela não confia em nós, ela não gosta da gente, não sabe explicar, mas é uma antipatia latente no âmbito da inconsciência, mas fomos nós que causamos. Então o julgamento convém ser deixado para lá, porque as pessoas problemáticas em nossas existências, muitas vezes, repetindo, estão assim porque nós mesmos as tornamos assim. Seja uma esposa, seja um marido, um pai, uma mãe, um irmão, um cunhado, uma cunhada, um filho, uma filha, não importa. Importa que nós precisamos trabalhar para fazer com que a vida dessas pessoas seja mais cheia de alegria, mais cheia de possibilidades de felicidade. Então não podemos escolher em quem vale a pena, aliás podemos, nós temos que escolher os problemáticos para transformar esta relação em relações fraternas, mesmo que não consigamos numa existência, haverão novas existências e a gente terá novas possibilidades junto com essas pessoas. Sim, aquela cruz que nós estamos carregando, ela poderá continuar nos nossos ombros na vida da frente, se não a carregarmos direitinho nesta vida. A terceira problemática na visão de Erich Fromm é relacionada à vida conjugal. Diz ele, e com razão, nós nos apaixonamos muito facilmente, mas dificilmente conseguimos manter a chama da primeira paixão pelo tempo todo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que às vezes um ser se encanta por um outro ser, de tal forma que enceguece a razão, e aquela paixão é avassaladora. Eu me lembro sobre esse aspecto, e me permitam, um versinho do grande Djavan, né, quando ele fala que o amor é como um raio galopando em desafio, abre fendas e cobre vales e revolta as águas dos rios. Não, isso não é amor, isso é paixão pura mesmo. É paixão que foge do controle. E ai de quem tentar esclarecer a gente a respeito. Ai de quem tentar fazer com que a gente baixe um pouquinho esse frenesi para raciocinarmos com clareza. Pode ser um amigo, pode ser um irmão, pode ser uma mãe. Nós não damos ouvidos. Mas aí, porque não se consegue enganar todo mundo todo o tempo, mais cedo ou mais tarde, e principalmente quando a gente já conquistou o objeto da nossa paixão, a gente vai arrefecendo o nosso ânimo, já vamos deixando de ser atores, porque não somos aquilo que mostramos, porque se mostrarmos a gente não conquista. E aí
a máscara começa a cair. E quando a gente começa a perceber que a nossa máscara está caindo, a do outro também, e a paixão vai arrefecendo, a gente tem, portanto, a possibilidade de ver a pessoa como ela é, diz Erich Fromm. É nesse instante que entra a necessidade, palavras de Erich Fromm, de focarmos nas pessoas, na pessoa com a qual nós nos consorciamos, focar exclusivamente nos seus aspectos positivos e esquecer os negativos, a não ser para ajudar a pessoa a se modificar, se ela puder, conseguir e querer. Ora, dizia Jesus: não julgueis, pois que da forma que usar para julgar, você será julgado. Então, ao julgarmos a quantidade de defeito que as pessoas têm e fazendo isso de uma forma a rebaixá-las, nós não só contrariamos a lei do amor, quanto tornamos ainda mais a pessoa infeliz. E esse problema precisa ser resolvido. Trazendo para as lições do cristianismo, que Erich Fromm está falando, que o nosso comportamento na vida de relação precisa ser cristão. Aceitando o próximo como ele é, fazendo para ele o que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. É um exercício contínuo. Quando nós fizermos isso, nós ainda entraremos em algumas etapas. Voltando exclusivamente para essa questão da convivência mais consensual, mas em termos mesmo de vida de relação conjugal, eu me lembro, e isso me veio à memória agora, gostaria de colocar a vocês uma experiência pessoal, e talvez alguém já deve ter ouvido isso numa outra palestra que a gente tenha feito, mas vale a pena. Uns tempos atrás, uns 15 anos atrás aproximadamente, nós passamos por uma experiência no âmbito da vida conjugal. Nós passamos por uma experiência muito interessante, porque estávamos jantando na casa da mamãe, e junto com a família estava uma tia nossa. E esta tia, guardemos a informação, testemunha de Jeová, convicta, praticante, estava lá junto conosco e conversando com minha mãe. Não, porque eu sofri muito no meu casamento, já estava viúvo. Ele me deu muito trabalho, foi muito difícil a vida com ele. Bom, dessas coisas que mulheres espíritas não falam. Reclamou um monte. Desafogou o espírito. E eu fiquei prestando atenção naquilo, ouvindo atentamente. Ela recuperou o fôlego, falou mais um pouco, dizendo que, testemunha de Jeová, se na próxima vida ela tivesse que voltar e casar com ele de novo, ela não queria, não ia aceitar. Nós estamos falando da testemunha de Jeová. Eu quase engasguei. Falei, meu Deus, mas aí eu me lembrei de duas questões do Livro dos Espíritos. A lei divina ou natural é a única necessária para a nossa felicidade. É a questão 614 do Livro dos Espíritos. E essa lei divina ou natural, que é a única necessária para a nossa felicidade, segundo a questão 621, está escrita na nossa consciência. Então, independentemente da cultura que eu tenho, da educação que eu tenho, da formação que eu tenho, está latente, inclusive em termos de religião, está latente na minha consciência ou na minha inconsciência a lei de Deus. E mais cedo ou mais tarde ela vai se sobrepor à minha cultura, às minhas ideias ou na minha educação aqui na Terra. Foi isso que aconteceu. Ela, embora não admitisse, porque se naquele instante eu perguntasse, mas tia, você já acredita na reencarnação? Com certeza ela ia falar, Deus me livre, isso é coisa do diabo. Mas é a reencarnação como um mecanismo divino falando mais alto dentro da consciência dela, e ela, sem raciocinar no que estava falando, disse, se eu tiver que vir com ele novamente, eu não vou querer, ele já me deu muito trabalho.
E devo confessar que ela tem razão. Meu tio deu muito trabalho porque era doente do álcool. Bom, mas passaram-se alguns poucos instantes, ela voltou à carga. Testemunha de Jeová, não nos esqueçamos. Mas Maria, minha mãe, se Deus quiser, o que se há de fazer? Se eu tiver que nascer com ele de novo, eu vou ter que obedecer, né? A gente é temente a Deus. Vou ter que casar com ele. Pensou mais um pouquinho. Ah, mas tem uma coisa, Maria. Eu até caso com ele se for preciso numa outra vida. Só que ele vai vir mulher, eu vou vir homem. Mas isso acontece com frequência, diz o livro dos Espíritos, para que homens saibam o que sabem as mulheres e para que as mulheres saibam o que sabem os homens. E muito das nossas dificuldades de relação afetiva está justamente na dificuldade que nós temos de compreender o ponto de vista do outro. Homens não pensam como as mulheres. Definitivamente, as mulheres também não pensam como os homens. E é fácil ver isso na prática. Mas o que é interessante é que ambos querem mudar o jeito de pensar do outro. Mas eu vou dar um conselho para as mulheres, porque nós homens já sabemos disso. Quando vocês, mulheres, quiserem algo de um homem, só peça uma coisa de cada vez. Não peça duas. Quando você quiser conversar com um homem, por favor, não mude de assunto rapidamente. Vá devagar. Não troque de assunto assim, como se fosse uma colega sua. Nós não temos essa capacidade de pular de um ambiente para outro em termos de conversação. Nós vamos ficar perdidos e você vai achar que a gente não está prestando atenção. Não é que a gente não presta atenção, a gente não está tendo a capacidade de acompanhar o raciocínio. Se você pedir então para o seu marido ferver o leite para você, só peça isso e deixa acabar para dar outra tarefa. Nós não somos maravilhosos como vocês são, que fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. Uma mulher é capaz de cozinhar assistindo Ana Maria Braga, falando no WhatsApp e ouvindo o horóscopo no rádio e tomando conta da criança. E reparando no serviço que a empregada faz. Nós não somos assim, a gente só sabe fazer uma coisa de cada vez. E é por isso que a gente troca de sexo de uma existência para outra. Que é para um conhecer o que o outro conhece, justiça divina, convenhamos. Mas quando nós partirmos para a proposta de implantar o amor em nossas vidas, diz Erich Fromm, nós passaremos por alguns estágios que haverão de fazer com que a gente se estabeleça como verdadeiros cupidos aqui na terra. Por quê? Porque a partir do momento que eu entender que o ser humano que está comigo hoje, a começar de dentro da minha própria casa, é o próximo que Jesus anunciou como sendo necessário eu amar como a mim mesmo, eu começarei a respeitar esse próximo, com as suas dificuldades, com as suas problemáticas, com o seu momento evolutivo, com o seu momento consciencial. E em respeitando esse próximo, eu estarei amando. Com o respeito vem a possibilidade de eu entendê-lo. Mas à medida em que eu começo a respeitar as pessoas e começo a dedicar a elas o amor que Jesus pediu para mim dedicar, eu vou começar a buscar nessa pessoa o que é que ela gosta de receber. E nem sempre é aquilo que eu quero dar. Então, o amor vai buscar uma forma de conhecer as pessoas nos seus mais mínimos detalhes e gostos, para nós satisfazermos as suas necessidades. Então, é o segundo estágio. O primeiro é o do respeito ao próximo como um ser, irmão nosso em Deus. O segundo é conhecer a pessoa, mas não no sentido de criticar os pontos negativos, de cobrar ou de jogar na cara os pontos negativos, mas no sentido de buscarmos um campo para agirmos melhor em termos de amor. Quando eu então respeitar e conhecer, eu haverei de me tornar responsável por essa pessoa. Porque se está junto comigo, não é sem razão.
Se está junto comigo é para que nós cresçamos. Está no livro dos Espíritos. A vida de relação é feita para que nós cresçamos, nos desenvolvamos. E precisa começar por mim. Então, quando eu começar a me tornar responsável pelas pessoas que existem e vivem comigo, eu preciso tomar muito cuidado com um determinado sentimento que todos nós ainda carregamos em maior ou menor grau. É o sentimento de posse. Eu não sou dono das pessoas. Minha mulher não é minha, ela está minha mulher. Meus filhos não são meus, eles estão meus filhos. Meus netos, por mais que eu os ame a todos, como amo, não são meus. Então não precisamos nem discutir ciúme, que é um desvio do psiquismo, é um desvio do nosso espírito. Vamos pular essa parte. Amor não é posse. Amor é sobretudo amizade. Amor é sobretudo companheirismo, compreensão, auxílio mútuo. Jamais posse. Mas quando eu estiver fazendo tudo isso, então, respeitando, conhecendo, tornando-me responsável por elas, eu vou cuidar delas. Diz Erich Fromm, como o amor cuida. Não estamos falando aqui de deixar as pessoas soltas, porque o amor também educa, mas é a forma como nós fazemos isso. Evangelho de São João, último capítulo. Os apóstolos pescadores voltam da pesca, diz o evangelista, e não há peixes. A pesca naquele dia estava muito ruim. E ao chegarem na praia, Jesus, que não foi reconhecido como tal, estava ali já materializado, porque já tinha passado pela cruz, diz para eles, ou pergunta a eles, cadê os peixes? Não temos peixes. Voltem ao mar e lancem suas redes desse lado, disse Jesus a eles, sem ainda ser reconhecido. E eles assim o fizeram, e eram tantos peixes que as redes estavam por se romper. E aí então acordaram no insight, é o Mestre, é o Senhor. E vieram rapidamente à praia, e o Senhor Jesus estava com uma fogueirinha assando 2 peixinhos. E foi um momento de muita confraternização, imagino. Os apóstolos com o Cristo ali, materializado. Mas diz o evangelista que Jesus fez um questionamento a Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, assustado Pedro com a pergunta, tu sabes que eu te amo? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é cuidar, é respeitar, é conhecer as ovelhas. O pastor conhece cada uma de suas ovelhas, disse Jesus. É tornar-se cuidador delas. Passam-se alguns instantes, Jesus repete a pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Cuide dos meus mais pequeninos irmãos, é isso que Jesus está dizendo. Os sofredores, os necessitados, os desequilibrados, os desajustados, são os meus preferidos, cuide deles, é isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus torna a carga pela terceira vez: Pedro, filho de Barjonas, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pois é justamente isso que Jesus espera que nós façamos. Que nós apacentemos as ovelhas dele que estão em convivência conosco. E isso começa dentro de nossas casas, no âmbito da família. Se estende para o âmbito do trabalho profissional e para o trabalho social, o trabalho da vida social. Jesus está nos convidando para amarmos, pois fora da caridade não há salvação, e a caridade é o amor em prática. Simples assim. Não há solução para os nossos espíritos se nós não dispensarmos amor. Qual amor? O meu. O meu.
Valerá a pena o meu amor. Para quem? Para mim. Lembrando-nos a todos que há uma resposta imediata ao amor, pois que se as pessoas não devolvem o amor que a gente dá, pelo menos de imediato, haverá na natureza, lei de Deus, uma forma da recompensa chegar, e existe. A literatura médica traz milhares e milhares de pesquisas, comprovando que vale a pena amar. Em termos de longevidade, quem ama, quem é fraterno, quem é amoroso, vive mais tempo em média na Terra. Isso já se sabe. Já se sabe também que essas pessoas com esse perfil adoecem menos, fisicamente falando e evidentemente psiquicamente falando também. Mas haveremos de adoecer porque vivemos uma vida de corpos materiais. Então, a ciência médica diz que quando as pessoas amorosas adoecem, elas precisam de menos tempo de internação e de menos remédio. Isso é fato, não é teoria religiosa, é fato médico. Então, para quem vale a pena amar? Para nós. Quando eu amo, vale a pena para mim. Mas à medida que eu amo, as pessoas devolvem. Então, o amor retroalimenta o amor. E assim, num crescendo, nós haveremos um dia de amar como Jesus amou. E como Jesus ama. Somos então Cupidos, que representa o amor. Envergando agora a túnica dos cristãos. E os cristãos serão reconhecidos por muito se amar. Optemos então pelo amor em Jesus, pelo amor com Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.